Eu tenho certeza que você sabe que a década de 70 ela foi marcada por uma grande crise econômica. Você sabe os reais motivos e quais foram as consequências para a economia global e para a economia brasileira? Então fique aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo e vamos hoje aprofundar sobre uma temática muito interessante sobre a crise econômica da década de 70. Você vai perceber ao pesquisar sobre esse assunto que geralmente eles associam essa crise diretamente às grandes crises do petróleo, a crise de 73 e também a crise de 79, os dois grandes conflitos que envolvem a região do Oriente Médio. E aí você acha que a grande crise de 70 está associada somente a isso. Mas vamos desvendar para você, vamos aprofundar, para a gente ter a noção, de toda essa dinâmica da economia global, e o que vai de fato começar a potencializar essa crise. Essa crise de 70 está muito ligada à economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é sim o país que mais compra no mundo até hoje. Naquele momento de 1970 era o país que mais exportava e mais importava no mundo. Hoje, a gente sabe que é o país que mais exporta no mundo é a China. Mas naquele momento histórico era os Estados Unidos. Então, fragilizar a economia dos Estados Unidos, se ela ficar fragilizada, certamente irá reverberar essa crise para outras nações. Então, os Estados Unidos entrou em crise, certamente grande parte do mundo vai entrar em crise. E assim que começa a crise de 70. A crise de 70 ela está associada, sim, a uma crise interna nos Estados Unidos. E nesse momento, na década de 70, nós temos uma grande inflação nos Estados Unidos. Uma inflação aí bem considerável para o momento, e isso vai certamente gerar um desequilíbrio econômico nos Estados Unidos. O primeiro fator, o primeiro momento da crise está associado aos elevados gastos dos Estados Unidos com a questão bélica, a questão militar. Se a gente perceber, os Estados Unidos, sim, é um país aí que tem a maior indústria bélica do mundo, vende muitas armas e ganha muito recurso com isso. Mas nesse momento histórico da década de 60 ali, até a década de 70, ele gastou muito recurso com a famosa Guerra do Vietnã, tentando transformar o Vietnã, no período da Guerra Fria, num país totalmente capitalista. Assim como aconteceu na Guerra das Coreias, onde teve essa divisão e não teve nenhum vencedor, a Coreia sendo dividida em norte socialista e sul capitalista, foi um primeiro conflito que também afetou um pouco a economia dos Estados Unidos. Mas a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos ele perde esse conflito e ele gasta muito recurso. Esse grande investimento no conflito do Vietnã, obviamente que os Estados Unidos deixou de investir esse recurso dentro do país para girar a economia, deixou de investir em estrutura, que é uma prática keynesiana que dominava toda a questão econômica dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, após a crise de 29, os Estados Unidos vai adotar o keynesianismo. Vou deixar aqui para você o link para ver a aula sobre o keynesianismo e também para ver as aulas das crises de 20 e 29, mas a gente tem que entender e perceber que essa doutrina política econômica, onde o Estado vai ter como uma das suas metas garantir o pleno emprego, investir em obras, programas sociais, que é a característica do keynesianismo, para poder fazer a economia girar, faz com que os Estados Unidos, investindo nesses conflitos, tenha menos recurso. Nesse momento histórico dos Estados Unidos, também nós temos que estar atento que com o keynesianismo, nós temos um fortalecimento da classe trabalhadora. A classe trabalhadora aí fazendo seus movimentos, ganhando mais, buscando melhores condições de vida, e isso vai, obviamente, também afetar as grandes empresas que tinham que dividir, maior parte do seu lucro com os trabalhadores. O movimento de direita vai começar a crescer nos Estados Unidos, contrário a essa política keynesianista. Nesse momento histórico também, os Estados Unidos tem uma tensão política importante. Há um descontentamento da população dos Estados Unidos com a Guerra do Vietnã, achando que não é uma boa para os Estados Unidos gastar ou mandar a sua população para aquele conflito, milhares
de estadunidenses morrem no conflito do Vietnã, isso gera um descontentamento e um enfraquecimento do governo dos Estados Unidos perante a população. Isso então gera uma instabilidade política nos Estados Unidos. Um outro fator importante para a gente também pensar é que na década de 70 nós temos um crescimento econômico e uma inovação num modelo de produção que é o modelo do Japão. O Japão, localizado lá no Extremo Oriente, é um país, né, que tem poucas reservas de minerais. O Japão, em toda a sua transformação, né, a sua ocidentalização, ele vai, na década de 70, criar um modelo de produção chamado toyotismo. E o toyotismo é um modelo de produção mais enxuto, o empregado é multifuncional, vai começar a haver a terceirização, e essa economia que é gerada no modelo japonês, eles vão aplicar nas suas indústrias, vão conseguir aplicar mais tecnologia e vão ter cada vez mais mercado no mundo. A indústria japonesa, os carros japoneses vão começar a se espalhar pelo mundo. Carros altamente tecnológicos, duráveis, essa é a política do carro japonês. Enquanto os carros estadunidenses eram carros confortáveis, grandes, beberrões e que tinham uma durabilidade menor. Então a indústria automobilística dos Estados Unidos começa a sofrer essa concorrência. E aí então, nesse modelo de produção, isso vai afetar diretamente a economia dos Estados Unidos. Então nós temos a questão da guerra, os investimentos na guerra, né, um descontentamento na questão, gerando uma instabilidade política e a concorrência ao modelo, obviamente, do Japão no toyotismo, a indústria nos Estados Unidos, uma indústria, né, muito ligada ainda ao modelo do Fordismo, um empregado fazendo uma função, né, gerando grande desperdício, então isso afeta a economia dos Estados Unidos. Tá, Marcelo, então isso é o primeiro motivo da crise. Sim, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo a gente vai falar para você que está relacionado diretamente a duas crises do petróleo. A crise de 73, da famosa guerra de Yom Kippur. A gente está vendo aí no noticiário a questão dos conflitos entre Israel e Palestina, mas um grande conflito aconteceu em 73. Um pouco antes, em 67, teve uma guerra também envolvendo as duas nações, que foi a Guerra dos 6 Dias, quando o Israel invade território do povo palestino, do povo árabe, não apenas da Palestina, né, como da Síria e outras nações, né, buscando alguns pontos estratégicos. E conquista, além de Jerusalém, a faixa de Gaza, a Península de Sinai, as colinas de Golã, e aí conquista esse território. Em 73, o que é? 73 é o povo árabe se reunindo para tentar recuperar o território perdido em 67. A ofensiva árabe, mas os Estados Unidos, então, apoia os judeus e o povo árabe não consegue vencer, não consegue conquistar o território. O povo árabe tinha criado na década anterior a OPEC, ou OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí elas vão fazer o quê? Eles vão reduzir a produção pela metade, gerando desequilíbrio entre o fornecimento de petróleo e o consumo de petróleo, fazendo com que o preço do petróleo suba 400%. Esse fator pega todas as nações, né, de surpresa, Estados Unidos, o Brasil, né, várias nações são pegas de surpresa, gerando um aumento de 400% no preço do petróleo. Petróleo não é só para fazer gasolina, óleo diesel, o petróleo é a base de tudo. O asfalto é com petróleo, o gás de cozinha é com petróleo, parafina, querosene, nylon, tinta, petróleo é a base hoje, até hoje, né, do processo industrial e dos bens que a gente consome. Após isso, em 79, tem um outro conflito, que é a famosa Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica, o que é? Os Estados Unidos, na sua expansão, no momento da Guerra Fria, naquela região do Oriente Médio, ele vai intervir politicamente em várias nações, não apenas na região da Palestina. Ele faz uma intervenção no Irã, tirando, né, o presidente do Irã, colocando lá o Shah, que é o presidente, né, mas com as visões ocidentais, tentando botar o consumo, né, tentando mudar um pouco a cultura da população do Irã. E ele consegue, né, mudar ali, fica por alguns anos, tira um líder religioso Khomeini, bota um cara exilado, só que o movimento, né, religioso vai permanecer e vão começar a se organizar. Em 79, então, Khomeini liderando a Revolução Islâmica. A população sai às ruas, tira o presidente do Irã do poder e assume lá o Shah. E o país, né, o Irã, vira um país islâmico, religioso, a religião comandando aí, né, todo o processo social, político do país, socioeconômico do país de um modo geral.
E isso, o Irã, como um grande produtor do petróleo, diminui a oferta de petróleo e o preço do petróleo também sobe, né, de uma forma absurda ali. Para ter uma ideia, então era 3 dólares e 40 o barril antes de 73, passa ali para quase 12, né, quase 12 dólares, e aí depois em 79 já sobe ali para 34, mais ou menos 35 dólares o barril. Isso tudo vai, obviamente, afetar o mundo inteiro. E essa grande crise 70, ela vai fazer com nações, por exemplo, na América Latina, né, de um modo geral, entrem numa grande tensão econômica. No Brasil, tivemos como a próxima década, a década perdida, da década de 80. A Argentina também sofre com isso. O México, Estados Unidos quebrando, quebra o México também. E várias nações do mundo são estremecidas. E aí os Estados Unidos vai propor, né, a partir lá do acordo, lá do tratado, da Conferência de Washington, fazer aí que os países, para poder superar essa crise, devem adotar o neoliberalismo. Esquecer o keynesianismo e adotar o neoliberalismo. Privatizar, diminuir, né, a intervenção do Estado na economia, e tudo isso feito pelo controle da moeda, né, e controle das taxas de juros, que é os Estados Unidos faz para tentar sair dessa crise de 1970. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal e vem junto com o Geografia Irada. Estamos chegando aí a 100 mil inscritos, então nos ajude a crescer. Fico muito agradecido. Se quiser algum tema aí, que está precisando de alguma aula, coloca aqui abaixo que a gente vai aí gravar para você. Até a próxima semana. Lembra, toda segunda-feira, um novo vídeo para você. Até mais.